Grata Nova. Pode ir direto? Grata Nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Toda a igreja. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Graças a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. 358, nosso irmão Zico, meu irmão em Cristo e meu irmão na carne, né? Graças a Deus. Louvando ao Senhor. 358. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Senhor, manda teu poder, é o título do hino, irmão. Cante, irmão. Cante com alegria, aproveite o seu tempo para adorar a Deus com o seu cântico, com a sua voz. Nós estamos com 2 instrumentos. Observe que tem 2 instrumentos. Não era para ouvir o instrumento, porque tem mais de 100 pessoas, irmãos. E ele está ouvindo claramente o instrumento. Nós não estamos conseguindo cobrir nenhum instrumento. 2 instrumentos nós não estamos conseguindo cobrir. E o hino está no telão, muita gente sem cantar. Não vai dizer que você não sabe ler. Não vai dizer que você não sabe cantar. Se você não sabe, aprende, irmão. Lute para aprender.
É momento de adoração ao Senhor. O louvor é adoração a Deus, irmão. Você está perdendo tempo. Não estou dizendo que você está perdendo tempo de estar aqui. Está perdendo tempo de louvor, tempo de adoração. Cante, meu querido. Adore a Deus com a sua voz. Aproveite a oportunidade. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Parece uma palavra absurda. E se eles gostariam, por que não estar? Irmão, você pode não acreditar, mas tem muitas pessoas que gostariam de verdade de estar aqui, mas não podem estar. Essa é a grande verdade. E você pode e está perdendo a oportunidade de, com a sua voz, louvar a Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Vão unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um, qual um vento veemente. O poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falaram, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordaram, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Ainda, irmão, de número 107, Molaércio. 107, canta. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 107. Glória a Deus. Firme nas promessas.
Acredito que todos estão firmes na promessa aí, né? Amém? Vamos adorar o Senhor então? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, quantos estão felizes com Jesus? Pode glorificar a Ele. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pela nossa escala, congregações Jardim Nova Europa. Está aí o nosso obreiro, pastor Fidelis, os demais obreiros, os irmãos lá da congregação, cooperando. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela cooperação. Congregação Manacá, evangelista irmão Jailson. Aí está, os seus obreiros, os irmãos lá do Manacá. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. E também Graminha, congregação do Graminha, tem um novo obreiro lá, da irmão Gideon, e os irmãos que vieram cooperando, evangelista Gideon. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Também congregação do aeroporto, evangelista Alex Torquato, Gessé, e os irmãos que aí estão, em nome de Jesus. Então as irmãs podem se reunindo e vai cantar junto com as irmãs do ciclo de oração. Isto da Balsa, obreiro lá da Balsa. Tem alguém? Não tem. Bairro do Tatu, presbítero nosso irmão Laércio. Cadê os irmãos que aí estão? Muito obrigado. Jesus recompensa em nome de Jesus.
e congregação lá do Belinha 3, que agora é chamado Geada, missionária Clarice, a esses irmãos louvando a Jesus. Muito obrigado pela cooperação. As crianças lá do Geada vão cantar também, né? Então, após o irmão do ciclo de oração, vocês tomam posição aqui, e os diáconos tomarão posição quando as crianças estiver louvando a Jesus. Então, as irmãs do ciclo de oração aí, louvando a Jesus. Também conosco, nesta noite, o Rafael, filho da irmã Dora. Cadê você, Rafael? Onde é que está? Ali, estava lá numa clínica de recuperação. Voltou para ficar já? Isso, firme com Jesus. Vitória, hein? E andai nesse caminho que é Jesus, que a vitória conduz. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Feliz de estar aqui com a gente. E no final, depois da reunião, você vem aqui, eu quero dar um abraço em você, tá bom? Obrigado pela presença e pela cooperação nessa noite. Então, as irmãs com alegria louvando a Jesus, e depois as crianças ali da Geada, que vem também louvar ao Senhor Jesus. E a Vitória depois canta no final aí, após a mensagem da palavra de Deus. Tivemos um fim de semana abençoado aí com o nosso congresso, a nossa Conferência das Nações. A missionária irmã Kellen trouxe uma palavra interessante, especial, muito edificante para nós. Quem não veio, perdeu. Tem 3 coisas que não voltam mais na nossa vida: a palavra dita, a pedra atirada e a oportunidade perdida. Isso não volta mais. Quem participou, desfrutou, edificou, consolou, fortificou na fé. Quem não perdeu, quem perdeu, não pode ser repetido. Ainda que possa ouvir e acompanhar aí, talvez pelas gravações da internet, mas nada é mais saboroso do que a presença estando devidamente participando. Deus abençoe. Então, as irmãs com alegria, louvando a Jesus.
não parar de clamar até o Senhor visitar-nos, em nome de Jesus. Nossas crianças ali do Geada, louvando a Jesus, vem aqui rapidamente, aqui na frente, para louvar ao Senhor Jesus. Todas nossas crianças, e nessa oportunidade nossos diáconos estarão recolhendo os dízimos e as ofertas que trouxemos para ofertarmos ao Senhor e contribuirmos, que a contribuição é um componente do nosso culto, e quando contribuímos é uma expressão da nossa adoração à pessoa de Jesus Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos ouvir as nossas crianças e nós contribuindo com alegria. Convido a todos a estarem de pé, o pastor Fidelis orando ao Senhor. Quantos mais precisam de oração, eu, minha casa, oro pela nossa nação também, apresentando todas as petições, e também o pastor João Messias, que está emprestado uns dias ali em Jabuticabal, né? Mas hoje ficar conosco até hoje e vai ministrar-nos a palavra nesta noite. E o Senhor com certeza tem bênção para cada um de nós. Também cumprimentamos a todos aqueles que através da internet, da Rádio e TV Web Jesus e o Caminho, estão acessando aí o nosso culto, interagindo conosco. Deus tem uma bênção para você também, a vitória. Paz, Senhor, para todos os irmãos. Oremos, grandioso e eterno Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, aqui estamos, Senhor, nesta noite, para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Abençoa, Senhor Deus, todos que contribuíram para a tua obra e continua, Senhor Deus, falando aos nossos corações. Venha abençoar o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Seja com ele, meu Deus, de uma maneira toda especial. Abençoa cada um pelo teu grande e sábio poder. Deus Pai, estende as tuas mãos e seja conosco, dando-nos, Senhor Deus, aquela palavra necessária para o nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Irmã Vitória prepara o hino para cantar no final. Você pode levar. Cumprimento toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, para nós é motivo de muita alegria estar na nossa casa, né? Retornar à nossa casa, a casa que nós aprendemos muito e muito mesmo. Quero parabenizar vocês por um culto de terça-feira, uma igreja bonita. Digo que a metade da igreja está aqui, e parabenizando todas as congregações, mas não posso deixar de falar dos meninos ali da Geada, né? Onde eu também fui pastor ali por um período, porque dirigia o Santa Adélia, e a Santa Adélia fazia parte da Geada. Também estou vendo aqui os irmãos ali do bairro do Tatu, no qual a gente também passou um período ali com as irmãs, com os irmãos. Foi muito bom. Foi uma das melhores congregações que nós dirigimos, né, pastor Lécio? Entreguei ali, passei para ele, e ele está dando continuidade nesse trabalho bom. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Também quero agradecer ao pastor Jurandir, meu irmão, meu companheiro, de longa data, irmãos, sempre respeitando a ele como meu pastor. Trago um abraço também para o pastor Joel, do sobrinho dele, pastor Liel, que é o meu pastor Liel Ferreira. Mas estamos sempre aqui, irmãos. Minha família é daqui, e não posso deixar de ver meus netos, meus filhos, minha filha. Sempre encontrando com o pastor Fidelis, para a cidade, hein, né, pastor Fidelis? Glória a Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que é difícil. Na minha retaguarda aqui tem homens capacitados, mas nós também estamos na direção de Deus. Nós oramos, quando o pastor Jurandir pediu, falei, Senhor, dá uma palavra para nós. Ele disse, o senhor pode trazer uma palavra? Eu falei, uma palavra eu posso. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, e eu coloquei um tema aqui, eu escrevendo hoje à tarde, pedi para Deus e coloquei um tema. O tema da seguinte forma: a nossa vida é resultado das nossas escolhas. A nossa vida é resultado das nossas escolhas. Se você escolher certo, você vai adquirir benefício na tua vida. Mas se você escolher errado, muito prejuízo você vai ter no decorrer da tua vida. Isso desde criança, irmãos. Isso desde pequenininhos. Desde os seus 10 anos, 11 anos. Eu, pensando hoje na minha neta, que tem 11 anos. E ela disse para mim hoje, vô, com quantos anos eu posso batizar? Eu disse, Júlia, você pode batizar a partir, eu vou dizer para você uma idade, Júlia, 13 anos. Ela disse, vô, mas eu já queria batizar no próximo batismo. Porque ela canta na frente, ela louva o Senhor. Mas eu falei, espera mais um pouquinho, minha filha. Espera só mais um pouquinho. Mas é uma escolha boa. Querer batizar com 11 anos já é uma escolha boa. É uma escolha excelente. Então, você pode colocar na tua cabeça esses meninos, essas meninas que estão aqui, essas jovens, que se você escolher certo, você vai ter grandes benefícios na sua vida. Mas se você escolher errado, muitos prejuízos você vai adquirir pela sua vida. Isso é com Deus ou sem Deus? Porque quem está com Deus escolhe certo. Abre a tua Bíblia, nós vamos ler
o primeiro ponto, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 7, 8 e o 9. Olha uma escolha aqui, ó. Nós vamos ler esse aqui, depois eu vou pedir para você assentar, por favor. Se o menino que está lá no telão, se ele quiser colocar na tela para os irmãos lerem aqui, eu agradeço. Se não puder também, os irmãos estão com a palavra, porque nós temos que andar com a Bíblia, viu, irmãos? Não deixa a Bíblia em casa, não. Carrega ela. Capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus, os filisteus, os hebreus, aqui está assim. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eis aí, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolher, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era de toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim de Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, eu parei um pouquinho para meditar essa tarde, pedindo para Deus essa palavra, primeiramente ela falasse comigo, e depois eu poderia transmitir para a igreja. E Ele me levou nesse texto: escolha. Abraão não era para ter levado Ló com ele, porque Deus disse: sai da sua terra e da sua parentela. Mas levou. Quando chega neste lugar, houve essa contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, porque era muito grande os gado de Abrão. Mas Abrão, que era um homem de Deus, ele pede para Ló olhar e diz assim: você pode escolher. Nem tudo que você vê bonito é aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem muita gente errando na hora da escolha. E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo e com o pastor Jonas uma vez numa classe da ITAD. Eu estava conversando com ele e um menino chegou, um jovem que fazia ITAD com nós, ele era o professor, e pediu para nós orar para ele arrumar um serviço. Não sei se o senhor lembra disso. E ele disse que tinha 2 serviços. Ele pediu para nós orar, mas ele já tinha 2 serviços em vista. Um à noite e um de dia. Só que da noite ele ia ganhar muito mais do que de dia. E nós oramos e o pastor Jonas falou para ele: o senhor quer, agora você quer o meu conselho? Ele disse: eu quero. Então eu aconselho você ir trabalhar de dia e continuar servindo a Deus lá na congregação. Ele disse: mas é muito que eu vou ganhar mais, pastor Jonas. Então não adianta pedir conselho, né? Ele foi. E durou pouco tempo, ele voltou outra vez e disse assim: pastor Jonas, eu larguei aquele serviço e voltei de dia, porque eu vi que não dava certo. É uma escolha errada.
E se passou 6 meses, ele chegou em nós, em mim, no pastor Jonas, e disse assim: pastor, eu obedeci vocês, estou trabalhando de dia e hoje eu estou ganhando o dobro que eu ganhava lá de noite. Irmãos, a escolha certa traz benefício. Ló olhou aquela coisa tão linda, jardim de Deus. Quando eu parei aqui, nesse último que nós lemos, era como um jardim de Deus. Ele olhou e disse assim: olha lá o jardim de Deus, eu vou para lá. Mas o duro, pastor Gersino, que ele não foi para lá. O texto diz que ele foi armando a tenda, foi armando a tenda até chegar em Sodoma. E se deu mal. Cuidado com as nossas escolhas. Outro aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. Vou pedir para o Jomar me ajudar. O Jomar é bom de Bíblia. Vê se está funcionando aqui, Jomar. Pode entregar para ele, pastor? Jomar é bom. Capítulo, é uma passagem de uma escolha errada. Juiz, capítulo 16, versículo 19 e 20, e eu acho que você pode ler o 21. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Dá uma olhada, irmãos. Uma escolha que jamais ele poderia ter feito. Um menino, uma promessa de Deus para o seu pai e para a sua mãe. A sua mãe, ela foi proibida por Deus de chupar uva na gravidez do menino. E de repente este menino, que uma queixada de jumenta matou 1000 filisteus. De repente, ele está deitado no colo de uma mulher que jamais ele poderia estar no colo dela. Uma escolha errada, perdeu as 7 tranças, perdeu a visão física, e foi trabalhar como escravo para os inimigos. Os inimigos fizeram ele de escravo por uma escolha errada. E eu venho aqui nesta noite na direção de Deus. Cuidado com as nossas escolhas. Neste momento tem muita gente, infelizmente, se perdendo, deitando em lugar que não é para se deitar. Nós temos, aleluia, como nós aprendemos nesses 4 cultos que tivemos aqui no fim de semana, nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus. Até mesmo para andar por essas ruas. Não é somente assistir filme pornográfico, não é celular, não é nada disso aí não. Isso aí nós conseguimos dominar. Você anda pelas ruas, se você não vigiar, se você não estiver na direção de Deus, você pode pecar. Mas crente que é crente, aleluia, eu sempre aprendi com os meus pastores, o serviço de Satanás é fazer nós pecar, mas o nosso serviço é fugir do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Sansão foi amassar barro, aquele servo do Senhor. Outro aqui,
Vou pedir para o Jomar abrir. Primeira Crônicas, livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 7 ao 11. Dá uma olhada. Toda a guerra que tinha, o rei tinha que estar na guerra, mas ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio. E veja o que aconteceu com ele. Ah, sim. Não. Pode ler. Não, é o outro, mas pode ler, esse aqui eu vou comentar ele. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiaram o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvera aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Olha aí, irmãos, a arca tinha que ser transportada no ombro do sacerdote. Mas Davi, sem consultar a Deus, sem consultar o Senhor, ele fez um carro novo para levar a arca de volta. E quando chega no meio daquela, uma terra cheia de areia, um areião, o carro novo que a arca estava em cima, ela deu uma balançada. Uzá foi colocar as mãos, e Davi vinha cantando, salmodiando a Deus. De repente aquela alegria se transformou em choro, por uma escolha errada, porque escolher levar a arca do Senhor em cima de um carro novo. Na outra passagem, quando ele consultou a Deus certinho, deu tudo certo, né, pastor Jonas? Mas aqui, irmãos, aqui o riso transformou em choro. É assim que acontece com nós também. Quando nós tomamos uma decisão que não está dentro da palavra do Senhor, nós podemos pagar muito caro por isso. E Davi chorou amargamente. Agora, nós vamos nessa passagem, ô Jomar. Abra a tua Bíblia aí e lê para nós. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 7. Olha o que faz um homem que era para estar na guerra, mas ficou ocioso lá no palácio, olhando o que não devia, uma atitude errada, um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção na leitura. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou esse tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar quadruplicadamente, porque fez tal coisa e não se compadeceu.
Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te levei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as tuas mulheres de teu senhor em teu seio, e também te deu a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Aleluia. Uma escolha errada de ficar aonde não era para ficar, e olhar coisa que não era para olhar. Tem gente que olha coisa que não é para olhar, decisões erradas. Davi tomou uma decisão errada, e depois, quando o profeta, o homem de Deus, chega para ele, conta para ele a história, e ele ainda se revolta e diz: este homem é digno de morte. E o homem de Deus, que é de Deus, entrega a profecia na íntegra e disse: Senhor, este homem é você. Caiu a capa, irmãos, caiu a máscara. Imagina como ficou aquele homem naquela hora. Umas decisões erradas traz grandes prejuízos para nós. Aleluia. Eu quero citar mais um aqui, ó, que nós também precisamos falar de gente que tomou decisões certas e foi vencedor. O livro das percas, ou os evangelhos de Lucas, capítulo de número 15, que é das coisas perdidas. Deus me levou lá. Lucas 15, do versículo 11 até o 16, Omar. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para apacentar os seus porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aleluia. Meus queridos irmãos, vivia tranquilo, uma família abençoada naquela fazenda, e de repente este moço chega no pai e disse: Pai, eu quero a minha parte da minha fazenda, porque eu vou embora. E o pai, triste. Eu comecei a pensar hoje, como é duro para um pai, um filho chegar e dizer: eu quero a parte que me pertence, porque eu vou embora. Quantas pessoas, quantos filhos que já foram abençoados nesta casa pelo Papai do céu e deixaram o seu lugar. A hora que eu cheguei aqui nessa noite, eu conversei um pouquinho com o pastor Jurandir, com o pastor Joel, e eu lembrei de um que eu conversei com ele hoje. Não vou citar nome porque nós temos ética, mas que comeu, bebeu do bom e do melhor, eu posso até dizer, que o pastor Joel não deixava faltar nada lá e cobrava de mim. Pastor João, leva lá. E tinha mais um outro irmão que tinha um mercado que não deixava faltar nada. O pastor Joel foi comigo 2 vezes, e a segunda vez que nós fomos lá, irmãos, ele estava condenado à morte. E o pastor Joel, quando nós saímos no portão, o pastor Joel falou: essa enfermidade é para a vida, não é para a morte. Câncer no corpo inteiro. Hoje eu vi ele bonito, gordo, falei para ele: você já voltou a agradecer a Deus? E muita gente fazendo escolha como este moço fez. Deixou a casa do pai
para ir cuidar de porcos. Lá gastou tudo que tinha, mas graças a Deus que ele levantou a sua cabeça e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia. E quando ele voltou, o papai estava lá na porteira, com uma sandália para colocar nos seus pés, um anéis para colocar no seu dedo, e matou um bezerro cevado. Se tem alguém aqui nessa noite que por algum motivo deixou a casa do pai e voltar nesta noite, eu tenho uma informação diretamente do céu para você. Deus pode nesta noite matar um bezerro cevado e fazer uma festa, se você voltar novamente para a casa de Deus. Mas o que me chamou a atenção, pastores, era o filho que ficou em casa, que muita gente só fala bem dele, mas pelo contrário, ele era até um pouquinho pior do que o que foi, porque quando ele escutou, ele ouviu o barulho da festa, a Bíblia diz que ele se indignou e disse: o que está acontecendo aí? Aí o pai olhou para ele, ele disse: o teu filho, ele não falou meu irmão, o teu filho. O pai falou para ele: o teu irmão estava morto e reviveu. Por isso que nós estamos fazendo uma festinha aqui para ele. Aleluia. E eu pergunto para você, muitas vezes na igreja também é assim, irmãos, viu? Pessoas que ficam afastadas e voltam, e logo está trabalhando, você vê ele ali, correndo para lá, correndo para cá, entregando um copo, aí o outro diz assim: mas eu estou aqui há tanto tempo, aquele ali foi lá, fez isso, fez aquilo, e voltou a trabalhar, mas está errado. Não está errado, irmãos, aleluia. Deus gosta daqueles que volte para a casa dele para trabalhar. Tem muito serviço para nós aqui. Tem serviço para todo mundo. Serviço não foi que nós ouvimos aqui nessa pregação, nesses 3 dias, não. Não é pregar aqui em cima do púlpito, não é ser gravado, não é ser, eu sou o pastor, eu sou o pregador, não. Aleluia. Deus olha também para aquele que passa o pano no chão e limpa os bancos para nós sentar. Esses músicos têm muito valor, irmão Jeremias. Aleluia, louvado seja Deus, aquele que mexe com som, o porteiro que está lá na porta, os diáconos, aleluia, que Deus abençoe vocês, e Deus abençoa mesmo, aleluia, porque tem que ter alguém para cuidar da casa do Senhor. Mas volte, aleluia, não tome decisões de deixar a casa do papai, aleluia. Louvado seja Deus. Mas agora eu quero falar de umas pessoas que tiveram uma escolha certa. Eu quero começar pelo velhinho Noé. Noé. Jomar, lê para mim aí Gênesis 9, 6, 9. Somente esse versículo. Dá uma olhada. Deus me levou nesse versículo. 6 e 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Uma geração perversa, irmãos, corrupta, como os dias de hoje. Não sei se estava igual hoje. O que você acha, pastor João? Estava igual hoje ou estava pior? Igual? O pastor João disse que estava igual. Corrupção generalizada. Corrupção generalizada. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comia, irmão, bebia, casava e dava-se em casamento corrupção geral.
que Deus ficou com nojo e disse: eu vou destruir. Mas ele olhou nesse velhinho, cabeça branca. Eu fico pensando assim, mas eu não sei, eu não vi ele, né? Mas eu fico pensando, escolheu se manter temente ao Senhor no meio de um povo corrupto, e foi recompensado com a salvação de toda a sua família. Eu sou pastor, e aqui tem pastores. Como é duro a gente colocar a família toda dentro da arca. E ele conseguiu. Noé conseguiu, ele não conseguiu colocar os que estavam lá na corrupção, mas toda a sua família estava na arca. João Mário, eu fiquei pensando hoje, olha, aqueles bichos ali dentro, eu sei que estava em outra repartição. Os irmãos são conhecedores, como eu também conheço um pouquinho. Mas aquele cheiro, porque tinha gambá lá dentro. Eu estava pensando isso hoje. Mas nem um filho dele quis sair para fora, pastor Jonas. Ficaram todas as famílias de Noé ali dentro. Só saíram a hora que abaixou a água. E Deus abriu a porta por fora e disse: Noé, pode sair com a sua família. Escolha certa, irmãos, aleluia, é ficar do lado de Deus. Não deixa Deus por nada. Fale o que quiser de você e de mim, aleluia, mas nós vamos até o fim, como diz Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Segundo, que fez uma escolha bonita, Moisés. Eu deparei aqui com o livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 23, versículo 23 ao 27. Dá para nós ler ele inteiro? Lê para nós. Olha, dá uma olhada à escolha que este homem fez, chamado Moisés. Olha a escolha que ele fez. Se fosse você no lugar dele, se fosse eu, será que nós fazíamos a escolha dessa? Dá uma olhada na leitura. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por suas maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia, glória a Jesus. Recusou de ser chamado filho da filha de Faraó e padecer com o povo de Deus, irmão Irene. Vale a pena, irmãos. Pastor, mas eu estou sofrendo. Vale a pena. É só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Jesus está voltando. Fica firme como Moisés. Moisés disse assim, ó: o que vai adiantar eu ser filho da filha de Faraó e perder a minha salvação? O que me interessa é o céu. Eu conheço Deus do meu pai, eu conheço Deus da minha mãe, e eu quero é o céu. E tem gente que faz escolha errada, dizendo: não, eu vou ficar aqui, eu não quero Jesus, eu quero ficar aqui. Eu quero o melhor, eu quero comer o melhor da terra, eu quero viver aqui. Apesar que o crente, o crente fiel a Deus, ele come o melhor da terra mesmo, porque Deus cuida do crente, Deus cuida de nós. Você pode ter certeza, irmãos, aleluia, Deus cuida de nós. Na última reunião de pastores lá em Jabuticabal, eu preguei sobre isso. Deus não deixa os seus desamparados. Não deixa, irmãos. Aleluia. Está aqui, ó. Eu pedi para ele ler hoje aqui.
Quantas vezes eu vi esse menino de sapato furado, sapatão furado, no pé, e eu também. Mas Deus cuida dele. Preparou para ele uma esposa que congregou comigo quando eu tinha cabelo. A esposa dele congregou comigo quando eu tinha cabelo. O pastor Joel mandou nós para o Belinha 1, uma congregação que era cheia de barro. Pergunta para ela ia até sem sapato. Ela tirava o sapato para ir para a congregação, depois quando acabava o culto, ela entrava no culto, colocava o sapato. Mas num batismo, para a honra e glória do Senhor Jesus, batizou 77 pessoas. Ó lugar bom para ganhar alma. Eu vi aqui a Adriana. Cadê a Adriana? O Valdir está aqui também, Adriana? Olha lá o Valdir. Olha lá, fica de pé, Valdir. Não era, Valdir? Não é que eu estou falando aqui? Valdir trabalhava com o pastor Joel. Churicantaramanai, irmãos. Que saudade daquela igreja, daqueles barro, aleluia. Mas todo domingo era 12, 13, 14 pessoas se entregando para Jesus, aleluia. Vale a pena trabalhar para Jesus, vale a pena, aleluia, renunciar este mundo, aleluia, por Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Nunca diga que os tempos passados é melhor do que o de hoje, diz a Bíblia, aleluia. Mas a gente tem saudade de fazer o quê? Né, pastor Joel? Pastor Joel também tem saudade do tempo bom, hein? Tempo bom, tempo de colheita, aleluia. Fazer uma igreja daquela no lugar daquele era o cartão postal do bairro. Ali tinha da cruzada, ali tinha do evangélico, da cristã do Brasil, vinha tudo para a nossa igreja. Pastor, eu posso congregar aqui? Pode. A gente tinha um jogo de cintura para segurar todos eles assim, ó. Era uma benção, aleluia. Mas por quê? Porque a escolha por Jesus é melhor. E Moisés escolheu a Deus, e nós também nos escolhemos a Deus, né, irmão Manuel? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero falar mais de um jovem aqui. Lê para mim aí, Gênesis 39, 6 a 12. Dá uma olhada nesse jovem, vocês conhecem eles. Com apenas 17 anos saiu da casa do pai, foi vendido como escravo para o Egito. Com apenas 17 anos. Mas dá uma olhada. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 39, versículos 6 ao 12. São 6 versículos. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Aleluia. Uma decisão certa daquele jovem. Tudo está nas minhas mãos, porque aonde ele colocava as mãos, tudo prosperava. O meu senhor, Potifar, me colocou tudo nas minhas mãos, mas a senhora não. A senhora é esposa dele. E eu jamais ia pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão.
ela arrancou a capa de José. E o meu pai sempre ensinou nós. A minha família é uma família muito grande, irmão. O pastor Jurandir conhece uma parte. Nós somos em 18 irmãos. E meu pai, muito pobre, mas sempre ensinou nós: faça igual o Zé. Deixa a capa e dá no pé. Se você quiser vitória. Papai é mineiro. Uai, né? O irmão Jurandir conheceu meu pai. O irmão Jurandir conheceu meu pai, mineiro, né, pastor Joel? Mineiradinha, tudo pequenininho assim, ó. Mas ele sempre ensinou a nós: faz igual o Zé. Deixa a capa e dá no pé, vai embora. E José escolheu. E o que resultou para ele? O que foi que resultou? Escolheu obedecer a Deus e o seu patrão, Potifar. Recusou a oferta de Satanás que estava embutido na mente daquela mulher, da esposa de Potifar, mantendo-se puro aos olhos do Todo-Poderoso. A escolha certa tornou José governador do Egito. Aleluia! Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, aleluia, escolher certo, aleluia. Muita gente perdendo muito trabalho bom na cidade porque não escolhe Deus. Aleluia. Eu vou citar o nome dele aqui, porque ele é muito amigo nosso. Ele já não está mais no nosso meio, mas eu posso citar, porque é meu filho na fé. Irmão Juarez, que hoje é pastor, é advogado, colega nosso. Ele citou para mim uma vez, ele era gerente da Varga, e lá precisava de um tesoureiro, e ele indicou um moço, e foi para a entrevista, e chegou lá, foi entrevistado por 3 pessoas, e as 3 pessoas disse: esse é a pessoa que tem que ser o tesoureiro. E o irmão Juarez, que é pastor Juarez, que indicou. E chegou na hora final de passar com o seu Júlio Vargas. O seu Júlio perguntou para ele: você é crente? Ele disse: não. Ele falou: não. Essa palavra custou muito caro para ele, porque quando ele sentou na sala, foi os 3 entrevistadores do departamento pessoal conversar com ele, inclusive o irmão Juarez. E o seu Júlio Vargas falou: nós precisávamos de um crente para essa vaga. Aí ele olhou e disse: Senhor, me perdoa, eu sou crente. Ele disse: agora nós não queremos mais você, porque você mentiu. E o tesoureiro não pode mentir. Escolheu errado, irmãos. Um bom menino, eu conheci ele. Escolheu a mentira. A mentira, ela só prevalece enquanto não chega a verdade. A hora que a verdade chegar, a mentira vai embora. Aleluia. Para mim encerrar, eu quero citar para vocês aqui mais um jovem que deixou a sua terra, Daniel, que Deus me levou a ver. Aquele jovem longe dos seus parentes. O rei mandou que ele comesse da comida do rei, bebesse da bebida do rei, mas ele propôs no seu coração: eu não vou comer nada do rei, eu quero comer somente salada, uma verdura. Aleluia. Mas aí o copeiro disse: você vai perder o peso, você vai ficar magro. Mas quando o copeiro foi lá, depois de 10 dias, ele estava bonito, Daniel estava mais lindo. Aleluia, aleluia. Não vai na conversa de homem que não tem nada com Deus, meus irmãos. As nossas escolhas têm que ser diante de Deus. Aleluia.
quando nós lemos Daniel, capítulo de número 6, versículo 22 e 23, leia para nós encerrar, Jomar. O que foi que deu a vitória a este jovem? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Creia no Deus que você serve. Não fica crendo em qualquer coisa, não. Creia no Deus que te salvou. Aleluia! Que Ele vai te livrar e vai me livrar da cova dos leões. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Escolha certa, benefício. Escolha errada, só prejuízo. Pastor Jurandir, muito obrigado. Deus abençoe. Posso orar? Eu quero orar. Ele deu autoridade para me orar. Você que está aqui nessa noite e quer voltar para a casa do Pai, eu quero te convidar você para vir aqui na frente. Tem alguém? Esse jovem que veio aqui, que o irmão Jurandir citou o nome dele, eu quero convidar ele para ele vir aqui na frente, filho. Rafael, vem aqui, Rafael. Venha, volte para a casa do Pai, meu filho. Olha, graças a Deus que o irmão dele não estava lá na porteira. Porque se o irmão dele estivesse na porteira, não tinha recebido ele. Mas era o papai que estava lá na porteira. E eu quero convidar um dos dois, o Gersino, pastor Gersino, para dar um abraço no Rafael. Aleluia. Esse menino, Deus tem uma obra na vida dele. Shurikanta Ramanai. Você que sente assim, que fez uma escolha errada e precisa consertar nessa noite, vem aqui na frente. Pastor, eu fiz uma escolha errada, mas eu quero me consertar e eu vou ir na frente. Eu quero que você ore, o Senhor ora por mim. Nós vamos orar por você. Aí ó, tem um aqui chorando, lágrima caindo. Aleluia. Aleluia. É assim mesmo, mas Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Você que precisa de um milagre na tua vida. Você que precisa de um milagre na tua vida. Lucas 18, 27. O impossível nós fazemos, mas o impossível quem faz é Deus. Você que tem uma causa impossível na tua vida, vem aqui na frente que o Deus das causas impossíveis está aqui. Vem aqui. Lucas 18, 27. Jesus disse: a impossível eu faço, a possível você faz. Aleluia. Vem aqui na frente, você que tem uma causa impossível. Aleluia. Deixa eu contar uma coisinha para você aqui. Eu fiz uma revisão na minha aposentadoria, porque faz 11 anos que eu me aposentei. E o advogado lá de Jaboticabal, que é o nosso vice-presidente, ele disse para mim, o Elias Bahia: pastor, não tem jeito, já fiz uma revisão lá, não tem jeito. Aí a minha filha foi passear lá em Jaboticabal, ela falou para mim, falou: pai, não tem jeito para ele, mas para Deus tem jeito. O senhor já leu Lucas 18, 27? Falei, já, filho. Aí falou: creia então, creia que Deus vai fazer. Sexta-feira da semana passada eu recebi uma carta em casa: Senhor João, o INSS deu a sua causa ganha. O homem da terra não resolveu, mas o lá do céu, aleluia, ele trabalha para aquele que nele confia. Aleluia. Você tem uma causa difícil, vem aqui na frente, não fica aí não. Aleluia. Vem pela fé, vem crendo no milagre. Essa igreja serve o Jesus dos milagres. Aleluia. Quantos milagres Deus tem feito na minha vida.
aleluia, na vida da minha família, aleluia. Venha, venha crendo. Não saia daqui não saia daqui não. Leva a tua bênção, leva o teu milagre. É culto de doutrina, mas é culto de cura, é culto de libertação, é culto de renovo, aleluia. Então vamos orar. Pode orar, pastor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pregamos a tua palavra, nós anunciamos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Meu Deus, faz o impossível na vida dessa irmã, desse irmão que veio aqui na frente, desse senhor que está aqui chorando. Meu Deus, colhe as lágrimas dele, aleluia. Como, meu Deus amado, uma cachoeira que desce do trono de Deus, recebe, meu Deus, essas lágrimas e transforma a vida. Se ele tomou uma atitude não na tua vontade, muda este quadro. É assim que nós oramos. Meu Deus, faz do Rafael, aleluia, uma pessoa para pregar o teu evangelho, Senhor. Usa este jovem para anunciar para os seus colegas que só o Senhor salva, só o Senhor batiza com o Espírito Santo, só o Senhor cura, e breve vem buscar a igreja para levar para o céu. Assim nós oramos e profetizamos em nome de Cristo Jesus. Sai daqui com a vitória na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Podeis voltar para o seu lugar. Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém? Podeis sentar um instante. Uma Vitória vai louvar, nós vamos encerrar o culto na sequência. Aleluia. Qual foi o tema da mensagem hoje, irmãos? Qual foi o tema? Quero ouvir bem alto a igreja. Qual foi o tema? A escolha. E qual é a sequência depois da escolha? A obediência. Amém? Escolheu correto, obedeça a palavra e a vitória chega em nome de Jesus. Uma Vitória louvando o Senhor enquanto ela chega. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Novo Horizonte, Campo Belo, Água Espraiada, Centro Evangelístico, Odécio Degan, Vanessa e o senador Vergueiro. Próxima terça-feira, Santa Amália, Lago, Nobreville, Polo de Expansão e Royal Palm. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, todos são convidados a estar e no culto à noite em nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor.
Amém, igreja? Louvamos o Senhor. Ficamos de pé, agradecemos a presença de cada uma das congregações, os irmãos aqui conosco, pastor João Messias pela cooperação, Deus recompensa e abençoe grandemente. O pastor Joel vai estar nos abençoando, encerrando. Rafael, depois quero falar com você, tá? Quero dar um abraço em você, por favor. Leve no coração as bênçãos e alegria e tenha um dia abençoado. E quinta-feira, noite da vitória, todos aqui em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida. E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.